E aí, galera do YouTube, estamos chegando aí mais uma vez, né, para essa videoaula de montagem e manutenção de computadores. Na videoaula da parte 2, primeira parte nós apresentamos o corpo físico do computador, seus componentes, foi feita uma apresentação, e agora nós vamos então iniciar passo a passo, desde o começo, a montagem do nosso computador, tá? Vamos começar então pela fixação da placa-mãe no gabinete, ou seja, na chapa do gabinete do computador. Nós temos que também salientar que esse curso vai estar falando então em duas partes sobre o computador: a parte de hardware e a parte de software. Depois eu vou estar explicando direitinho para vocês o que é hardware e software. Mas para a gente começar a montagem do nosso computador, então nós precisamos de uma mesa, né? Precisamos de uma mesa, tá aí, uma mesa grande, uma mesa boa, com gavetas para estar guardando as ferramentas, os parafusos que vão ser usados, né? E também gostaria de falar um pouquinho sobre energia estática. Não vou estar aprofundando isso agora, mas é necessário que você, antes de começar a montagem sobre essa mesa do seu computador, que você coloque aí, se você tiver na sua casa condições, um tapete de borracha, um tapete de cortiça que você possa colocar em cima também, ou um papelão grosso, ou talvez usar até também o plástico que vem com a placa-mãe, porque ele também é um isolante de energia estática. Energia estática é uma energia que se acumula no nosso corpo e que pode queimar as peças do computador, principalmente se nós pegarmos essas peças, esses componentes de qualquer jeito, né? A placa-mãe é uma delas. Se você não pegar com cuidado, você queima a placa-mãe. Então, coloque um isolante de energia estática sobre a sua mesa, tá? Bom, vamos lá então. Aqui está o gabinete e a parte onde fica a chapa que é fixada à placa-mãe. É esta chapa aqui. Essa chapa ela pode ser fixa, soldada, ou pode ser parafusada. Se for fixa, soldada, você tem que deitar o gabinete desse jeito que está aí, deitar sobre a mesa, né, este fundo aí, e trabalhar dentro do gabinete. Se for parafusada, eu sugiro, indico para você que tire a chapa, desparafuse e trabalhe com ela solta, porque é muito melhor. Porque aí dá para você fixar todos os cabos, os hardware que precisa colocar, né, nos slots, nos pontos de fixação, e depois sim você parafusa de novo ela aí. Aí fica bem mais fácil para você montar o seu computador, tá bom? Se a placa sai, então está em uma placa solta, né, uma chapa solta, onde você vai fixar a placa-mãe. Você pode notar que existem vários buracos, tá, vários furinhos. Esses furinhos aí vão dar a conectividade necessária com a placa-mãe e com a chapa. Você põe a placa-mãe sobre a chapa, pega uma caneta de marcar e marque então os furinhos que estão batendo com os furinhos da placa-mãe. É ali onde você vai colocar os espaçadores e os parafusos conectores, parafusos que são fixadores desta placa-mãe. Um detalhe: a placa-mãe não pode encostar nesta chapa. Então, quando você for fixar a chapa, você tem que ter esses conectores, né? Aliás, esses espaçadores. Eles vão deixar a sua placa-mãe da chapa mais ou menos uns 3 centímetros, mais ou menos 3 a 4 centímetros, depende do padrão de cada conector que você vai colocar aí, né? Outra coisa que eu queria citar também: a placa-mãe nem sempre bate com a chapa, os furos, né? Então, quando você for começar a comprar os seus componentes, por exemplo, o gabinete com a chapa e depois a placa-mãe e assim por diante, você sempre tem que ver lá na loja se existe compatibilidade entre as peças que você vai comprando, tá? Eu não posso aprofundar isso aqui, né, nessa videoaula, senão a aula fica muito comprida e demora muito para você aprender o que você tem que aprender, que é o mais necessário, né? A gente não pode aprofundar nesse assunto agora, mas tem que tomar cuidado com isso. Tudo que você for comprar, se apresenta para o vendedor lá o que você tem e pergunta para ele se tem compatibilidade com aquilo que você está comprando, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora alguns espaçadores e parafusos fixadores, e depois vou apresentar para vocês uma videoaula onde estará sendo instalada a placa-mãe sobre esta chapa, com o cuidado necessário para que tudo seja feito conforme as regras, né, da instalação indicam para nós, para que não haja curtos, porque se a placa-mãe encostar nessa chapa, assim que você ligar o computador, ela dá curto e queima a placa-mãe instantaneamente, tá bom?
tá aí alguns conectores, alguns espaçadores. Aqui tem mais espaçadores de parafusinhos que fixam, né, a placa-mãe, que fixam o gabinete, que fixam algumas peças, tá? Então tá aí. Agora eu vou apresentar para vocês uma videoaula, ok? Bom, então tá aí o gabinete onde nós estaremos trabalhando a montagem do nosso microcomputador, e onde, para iniciarmos, onde nós fixaremos a placa-mãe. Aí você pode me perguntar onde nós vamos fixar a placa-mãe nesse gabinete. Bom, para você saber isso, nós vamos então estar abrindo este gabinete, soltando esses parafusos que a seta está mostrando aí, os parafusos traseiros. Algumas tampas são diferentes de outras, tá, gente? Não existe um padrão só na hora de abrir um gabinete. Então, nós estamos tirando a tampa aí, mas, por exemplo, o meu computador mesmo é diferente dessa tampa aí. Sai uma tampa lateral e essa L, a parte de cima e a parte lateral. Esta placa aí é a placa onde nós vamos estar fixando a placa-mãe. Ela é uma chapa que vai, muitas vezes ela é soldada e muitas vezes ela é parafusada junto ao gabinete. Se for soldada, você vai ter que deitar o gabinete e trabalhar com ela dentro do gabinete, tá? Se for parafusada, como está mostrando aí na figura, basta então que você solte os parafusos para que você possa trabalhar com mais tranquilidade a montagem do microcomputador. Não esquecendo que tudo isso deve ser feito sobre a mesa com algum tipo de material isolante de energia estática, tá? Para que não haja curtos, não queime os componentes do computador. Assim que você retirar o parafuso, você puxa essa chapa sentido contrário a onde ela estava fixa, tá? Puxa, ela vai se soltando e você vai deitar ela sobre a sua bancada para você poder trabalhar a montagem do seu microcomputador. Pode notar que nas chapas existem vários furos, para que esses furos, alguns deles, sejam compatíveis com os furos que vêm na placa-mãe, tá? Nós vamos então colocar a placa-mãe sobre a chapa. Para quê? Para marcarmos os furos que estão compatíveis com esta placa-mãe, gente. Marcando com uma caneta nós vamos saber mais fácil, tá? Aí nós podemos ver a chapa deitada já com os espaçadores que são colocados nela, porque a placa-mãe não pode encostar na chapa. Não pode encostar na chapa, então nós colocamos esses espaçadores de plástico e esses dois conectores. Nos espaçadores de plástico não vai parafuso, tá? E nos conectores vai, mas nos espaçadores não vão, porque isso vai evitar algum curto que possa ser dado na placa-mãe, porque se a placa-mãe tiver algum contato com esta chapa, assim que você liga o computador, então ela sofrerá um curto e queimará com certeza. Então, aqui estão os passadores, que vão dar essa distância que vocês estão vendo entre a placa-mãe e esta chapa, e ali os conectores onde vão ser fixados parafusos. Aqui a placa-mãe é somente encaixada, e nestes conectores elas são parafusadas, tá? Bom, aí está a placa-mãe já deitada sobre os conectores, primeiro sobre os conectores de plástico, você vai olhar bem, vai fixar, e depois nos conectores nós vamos fixar os parafusos correspondentes a esses conectores. Outra coisa, não fica colocando parafuso qualquer não, tem que ser o parafuso certo dela, viu? Tem que ser para evitar algum curto, tá bom? E vamos fixar bem para que essa placa-mãe fique bem fixa a chapa.